ele vai apresentar isso. Diz o profeta ainda que ele haveria também de proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando você olha para o ministério de Cristo, essas coisas foram feitas por ele. E essas coisas feitas por ele manifestou o reino de Deus entre os homens. E é importante que nós entendamos isso. A igreja precisa dar continuidade à obra que Jesus começou, e aí eu preciso relembrar você algumas coisas. Assim como ele foi ungido, nós também o fomos. Nós fomos ungidos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas vai dizer, retratando as palavras de Jesus, dizendo o seguinte: olha, permaneça em Jerusalém, porque do alto vos será dado poder. E quando ele fala do poder, ele estava falando do Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja, receberíamos o mesmo poder que Jesus recebeu, e enquanto homem aqui vivendo, pode usar desse poder e desfazer as obras de Satanás, como está em 1 João capítulo 3, versículo 9. É importante que nós percebamos isso. Quando a igreja de Cristo tem a consciência de quem ela sabe quem ela tem uma identidade clara, e ela conhece a sua missão, no poder do Espírito Santo, ela vai, como Jesus, penetrar nas diversas camadas da sociedade, e pelo poder do Espírito Santo, haverá de fazer tudo aquilo que Jesus fez, e manifestar o reino como Jesus fez. E talvez nessa noite o que eu preciso trazer à sua memória é que se nós não fizermos isso, o império das trevas continua com seus desmandos, destruindo as pessoas que foram amadas por Jesus, as pessoas que receberam o sacrifício dele para serem salvas. Então vamos pensar nessa noite. O mesmo poder que estava sobre Cristo está sobre nós. O mesmo poder que levou Jesus a realizar todos os milagres está sobre nós. O mesmo poder que fez com que Jesus pregasse o evangelho do reino com toda a autoridade. O mesmo poder que fez com que Jesus ensinasse com toda a autoridade. O mesmo poder que fez com que Jesus realizasse todos os milagres e curasse todos os enfermos e oprimidos. É o mesmo poder que está sobre nós. Então eu preciso nessa noite chamar você a uma reflexão. Nós somos, como igreja, a esperança para um mundo que não tem esperança. Um mundo desesperançoso, um mundo sem perspectiva de vida futura. A igreja é um instrumento do reino para que isso seja real. E aí é interessante, porque no verso 24 do capítulo 4 diz assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. As pessoas viram em Jesus a esperança para que elas pudessem se tornar pessoas livres, pessoas conscientes, pessoas curadas, física, emocional e espiritualmente. E à medida que elas iam até ele as curava, cumprindo a profecia que estava em Isaías 61, cumprindo a promessa de manifestação do reino de Deus, para que os homens pudessem perceber. Eu quero chamar a sua atenção para isso como igreja de Jesus que você é. O poder de Deus está em você. A dinamite de Deus está em você. E se a gente tiver consciência desse poder e de como Deus poderá nos usar, os desmandos com certeza sofrerão grandes abalos. A injustiça nessa cidade, nessa comunidade, nesse país, sofrerá grandes abalos. A desgraça que nós temos ao nosso redor sofrerá grandes abalos. Porque quando uma igreja, pelo poder do Espírito, se une para cumprir a sua missão, não há inferno que resista. Não há inferno que resista, porque de fato, segundo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, a partir do verso 16, ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho esse texto esplêndido, maravilhoso, porque ele está dizendo o seguinte: eu edificarei o meu povo, igreja,
eu te separarei. É preciso que você se lembre disso. Igreja é chamado para fora, ele tira a gente das trevas, traz para a maravilhosa luz, agora pega a gente, manda a gente para as trevas, para a gente abalar as trevas. E o texto diz, as portas do inferno não conseguem deter. Imagine só, é a igreja triunfando, é a igreja avançando, é a igreja indo ao encontro daqueles que estão sofrendo, e o inferno não tendo como deter a força do poder que não só impulsiona, mas dirige a igreja. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. Então o inferno não pode. Mas quando a igreja tem crise de identidade e tem crise de missão, ela se torna desbaratinada. E aí o que acontece? Ela não faz o que ela tem que fazer. E ao invés das portas do inferno tentarem deter, elas se abrem. E aí o que a gente vê? A gente vê o inferno fazendo a festa, alcançando e destruindo, matando, roubando, destruindo, porque essa é a missão, não só do diabo, mas do seu reino. Enquanto a missão do reino de Deus é dar vida e dar vida em abundância por meio do seu Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para isso. O que a gente precisa perceber é que, ao olhar para uma sociedade injusta, uma sociedade cheia de mazelas, nós precisamos nos sentir responsáveis por muitos desses fatos, porque muitas dessas coisas estão acontecendo pela inércia da igreja, pela inoperância da igreja, pela fragilidade que a igreja hoje se encontra. Eu não sei se você percebeu a música que a gente cantou, que música linda. Quando a paz e a justiça se encontram, olha só, nasce a esperança. O que é isso? Vamos lembrar, quem é a nossa justiça? Quem é a nossa paz? Quando a justiça e a paz se encontram, nasce a esperança. A esperança de uma vida diferente, a esperança de um futuro diferente, a esperança de corações diferentes. Mas é preciso que a gente faça como Ele. E aí eu queria lembrar você, uma das características mais lindas do nosso Senhor era a sua compaixão. A compaixão do Senhor nos encanta. E aí, se era uma característica dele, precisa ser uma característica da igreja. Não tem como uma igreja ser de Cristo e ser uma igreja que não manifeste compaixão. Isso é inapropriado, isso é inadequado, isso é inadmissível. Que uma igreja que seja de Cristo não tenha o mesmo sentimento que geração. Eu quero lembrar você o que significa a palavra compaixão. Significa uma dor íntima que nos comove até o mais profundo do nosso ser. É a dor de olhar para quem sofre e sentir aqui dentro, mas aqui dentro aquela dor intensa. É uma forma de amor despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem ou são vulneráveis. Quantas pessoas sofrendo estão ao nosso redor? Quantas pessoas vivendo uma situação de vulnerabilidade das mais diversificadas áreas da sociedade? Nós estamos cercados delas. O grande perigo que eu e você estamos sofrendo e experimentando é o perigo de enxergarmos essas pessoas como parte da paisagem. Nós não conseguimos mais vê-las, porque elas já se tornaram parte integral da paisagem. Você chega num lugar, pela primeira vez, você consegue destacar os detalhes daquele lugar. Você vai pela segunda vez, alguns detalhes chamam a sua atenção. Depois da terceira, da quarta, da quinta vez, você nem percebe mais. Você entra num lugar, para você não tem diferença nenhuma, não tem nenhuma novidade. Às vezes a gente precisa pensar sobre isso, porque olhando ao nosso redor, onde nós moramos, orando na nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país, a gente vai perceber o seguinte: algumas realidades se tornaram parte da paisagem. Isso não nos incomoda mais. Mas isso incomodava Jesus. Jesus nunca olhou para a cidade e nunca conseguiu enxergar as pessoas como parte da paisagem. Isso inconformava o seu coração. Isso gerava dor no seu coração. Isso trazia crise no seu coração. E isso precisa trazer crise ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração também. Compaixão não é apenas sentir a dor, mas trabalhar para aliviar a causa da dor ou das dores. Então, quando você olha para alguém sofrendo, não é só sentir, mas é procurar identificar a causa daquele sofrimento. Porque é a causa que precisa ser literalmente combatida. E aí a gente percebe que Cristo fez isso como ninguém.
A compaixão, então, ela combina um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Essa semana a gente pode experimentar isso. Foi lindo o movimento que aconteceu em nossa igreja para que nós pudéssemos enxergar a família do Tom. Foi lindo o movimento. Olha, gente, por causa do movimento que aconteceu, coisas maravilhosas aconteceram. Eu fico imaginando quando eles chegarem aqui amanhã. Eles não têm a mínima noção do que está esperando, do que os espera. Eles não sabem de nada. E eu tenho certeza que quando eles chegarem amanhã aqui, eles vão poder experimentar do amor de Deus por meio de uma igreja que nesse período sentiu a dor deles. Independente dos erros, das falhas que eles possam cometer, porque é isso que a gente precisa entender, misericórdia precisa ser um sentimento desprovido desse julgamento o tempo todo. É muito chato a gente ficar o tempo todo julgando, procurando entender todas as razões. Enquanto a gente julga, pessoas morrem, pessoas estão lá. Vamos ajudar e depois a gente vai lá, faz a avaliação, faz as correções. Não é fazer o contrário, como às vezes nós fazemos. E é interessante porque as pessoas começam a experimentar dessa gentileza, mas gentileza que vem do reino. É preciso percorrer com compaixão desde os becos escuros da nossa comunidade, dos becos escuros, dos becos escondidos, dos becos que muitas vezes nós corremos de passar porque podemos encontrar ali pessoas que não queremos encontrar, que podem representar para a gente algum tipo de perigo. Por isso a gente corta o caminho. Às vezes nos esquecendo de que o poder do Espírito Santo que está em nós pode estar nos conduzindo àqueles lugares ou àquele lugar para que possamos não somente ver, mas de alguma forma aliviar o sofrimento daquele que lá está, tentando fugir das suas crises, dos seus conflitos, das suas angústias, não sabendo como, porque não conhece o coração do Senhor Jesus Cristo, não conhece o reino de Deus e vive a opressão do inferno. E a gente às vezes não quer passar pelos becos escuros com medo da nossa vida, como se nós não tivéssemos seguro de vida eterna. Ou não temos? Estamos com medo de morrer, mas a morte para nós não significa nada do ponto de vista da eternidade. Então, percorrer com compaixão, desde os becos escuros da comunidade até os mais luxuosos condomínios, pois lá estão pessoas que padecem, sofrem da dor da alma e do abandono por causa da ausência do amor do Pai. Olha que lindo a gente pensar. E aí não é só olhar para a pobreza do sentido social, mas também da pobreza do aspecto espiritual, porque existem muitas pessoas que são ricas, mas são pobres porque não conhecem a graça de Deus. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês nessa noite, baseado na vida de Cristo, para que a gente se inspire e a gente mude a nossa atitude. Primeira coisa que a compaixão de Jesus me mostra é que a compaixão de Jesus o fez enxergar a ignorância e a escravidão espiritual das pessoas. Repito, a compaixão de Jesus o fez enxergar a ignorância e a escravidão espiritual das pessoas. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, ele começa dizendo assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Cristo conseguiu ver as pessoas como ovelhas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor para conduzi-las. Elas estavam sofrendo. Cristo viu o sofrimento das pessoas. O que é que a igreja precisa aprender a ver, exercitar a ver? O sofrimento das pessoas. Que tipo de sofrimento? Ignorância e escravidão espiritual. Ele estava falando do povo dele, gente. Ele estava falando de Israel. Israel não conhecia Deus, ignorava Deus, ignorava o reino de Deus nesse momento da história. E isso incomodou o coração do Senhor. O povo vivia muitos escravos de Satanás mesmo, no sentido mais literal. E ele vai se incomodar com isso. Um dos textos que representa isso para a gente está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Jesus vai atravessar o mar e ele vai desembarcar numa cidade chamada Gadara, uma das 10 cidades gentílicas que era, assim, objeto de desprezo por parte dos religiosos. Ninguém chegava em Gadara, porque Gadara era uma cidade que tinha cultura misturada. Eles eram lá totalmente avesso àquilo que era ensinado na cidade de Jerusalém, no centro religioso, onde a pureza do coração humano era valorizado, apenas por fora, é bem verdade. E a Bíblia diz que Jesus chega nessa cidade
E aí, diz o seguinte, quando ele viu Jesus, ou seja, o endemoniado, de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Vou trazer à sua memória o contexto. Esse homem, ele estava vivendo no cemitério da cidade. Esse homem andava nu, ele andava todo cortado, porque ele se autoflagelava. Nada conseguia deter a força desse homem, porque uma legião de demônios vivia naquele homem. Naqueles dias, uma legião representava 6.000 soldados romanos. Quando Jesus pergunta o nome deles, eles dizem: nós somos uma legião, ou seja, nós somos muitos. Nós somos centenas, nós somos milhares. É importante perceber, aquele homem estava debaixo do poder de Satanás, do império das trevas. E por isso ele fora tirado de casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Ele fora tirado da sociedade, porque vivendo assim, ele era estigmatizado. Ele vivia no cemitério da cidade, comia naquele ambiente. E os cemitérios daqueles dias eram cemitérios muito diferentes dos nossos, até dos mais complicados dos nossos, porque muitas vezes os cadáveres eles ficavam à mostra, era um lugar terrível. Ele morava num cemitério, andava nu, totalmente desprovido de dignidade. Ninguém olhava para aquele homem do mesmo jeito, como talvez havia olhado um dia. Cristo chega naquela cidade, diz o texto que ele vai desembarcar naquela cidade, especificamente naquela cidade. E o endemoniado vem e se prostra, ele dá ordem aos demônios para que saiam. Os demônios pedem para não sair, porque aquela era uma região onde os corações estavam endurecidos para o Senhor. Vocês vão lembrar do texto, 2.000 porcos estavam sendo apacentados naquela localidade. E os demônios pediram a Jesus que permitisse que eles entrassem nos porcos, e aqueles porcos caíram um precipício abaixo, morreram. Mas a Bíblia fala para a gente que quando o homem recebeu a ordem, os demônios receberam a ordem de deixar o corpo, e o homem que andava nu, andava rasgado, machucado, ferido, agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Olha o tripé do que Cristo fez. Ao libertar aquele homem espiritualmente, Cristo deu a ele, na verdade, consciência de quem ele era, recupera a identidade dele, a dignidade no ambiente social, porque vai esconder a sua nudez, e mais do que isso, vai dar a ele a tranquilidade para tomar as decisões. Ele passa agora a ter a capacidade de fazer suas próprias escolhas e julgamentos a partir de uma consciência da sua identidade e daquilo que ele foi criado para fazer. Olha que coisa fantástica. E aí, quando Jesus entra no barco para ir embora, aquele homem fala assim: Senhor, deixa-me ir contigo. Aí Jesus fala para ele: não vem comigo não. Volta para a sua casa e diga na sua casa o que o Senhor fez por você. Olha que fantástico é isso. A libertação espiritual daquele homem devolve a ele a identidade, a dignidade e o valor. Cristo vai mandá-lo para casa. Por quê? Agora ele não estava mais sob o poder das trevas, ele estava sob o domínio do reino, ou seja, sob o governo do reino de Deus. E quando ele volta para casa, eu fico imaginando, porque o texto não deixa claro, mas eu fico a imaginar o encontro. Aquele homem era o motivo da chacota da cidade. Aquele homem era o motivo da vergonha dos filhos, era o motivo da vergonha da mulher. Eu imagino aquele homem passando e as crianças dizendo para os filhos dele, se ele tiver filho, né? Olha lá seu pai, olha só. E eu imagino as crianças extremamente envergonhadas, frustradas. Eu imagino a esposa se escondendo. Talvez aquele homem, quando entrava em casa, talvez nos seus momentos de lucidez, se é que havia, ele se envergonhava, mas ao mesmo tempo, pelos espíritos que estavam nele, possivelmente mantinha sua agressividade. Então a família já não acreditava mais na recuperação dele, a família já não acreditava na mudança dele. Aí Cristo entra na vida dele, o reino de Deus entra na vida dele, ele é transformado, ele volta para casa. Então eu imagino o abraço da mulher, quando olha para um homem com um semblante diferente, quando olha para um homem transformado no seu caráter. Eu imagino os filhos abraçando, eu imagino a vizinhança olhando e não acreditando no que estava acontecendo. E mais do que isso, aquele homem vai andar pelas 10 cidades onde todos o conheciam, por Decápolis.
E diz a Bíblia que todos ficaram maravilhados com o que viam. Por quê? Porque alguém foi ao encontro dele, sentiu as dores dele, sentiu o sofrimento dele, sentiu toda a angústia da alma daquele homem e, no poder do Espírito Santo, desfez os desmandos do inferno. E quando os demônios o deixou, ele tornou-se uma nova pessoa e agora um agente do reino, porque ele impactou com o seu testemunho de vida. É isso que a gente precisa olhar, gente. Quantas pessoas estão literalmente sendo escravizadas pelo diabo, vivendo violentamente, agredindo a si e aos outros na sociedade. E nós olhamos e falamos, não tem jeito. Não tem jeito. E alguns nos chegam a dizer, merece a morte. Porque cometeu violência, merece morrer. Quando o nosso olhar é o olhar da misericórdia divina, o que a gente faz? A gente se coloca no lugar. Por que essa pessoa vive assim? Por que ela está vivendo dessa maneira? Por que ela está fazendo o que ela está fazendo? Ah, se a graça chegar nessa pessoa. Ah, se o evangelho chegar nessa pessoa. Ah, se o amor de Deus chegar nela. O que vai acontecer? Ela vai recuperar a sua identidade em Cristo, em Deus. Ela vai saber que ela foi criada por Deus e para Deus. Ela vai recuperar a sua identidade, ela vai saber que ela não é um ser humano que foi criado para ser violento, para se ferir os outros, para trazer dor aos outros, para ferir a sua família. Não, ele foi criado para a glória de Deus, para ser uma bênção para a sociedade. Aquele homem curado, restaurado espiritualmente, ele agora podia voltar para casa e viver agora uma vida totalmente diferente, poderia produzir na sociedade, Deus o regeneraria dentro da sociedade. Olha que fantástico, por quê? Porque Jesus olhou para ele e sentiu a dor dele profundamente, mas disse, ele não vai continuar, e no poder do Espírito que estava nele, ele realizou a obra. Eu lembro bem das palavras de Jesus, falando aos fariseus, eles diziam, você pertence a Beelzebul. Aí Jesus falou o seguinte, olha, porque eles diziam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Aí Jesus falou o seguinte, bem, eu nunca vi reino lutar contra reino, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, vocês há de convir de que o reino de Deus chegou. Que o Espírito Santo está manifestando seu poder. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando a igreja de Cristo olha para as pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo, no sentido mais literal, como esse homem, ou a semelhança dele, vivendo os impactos dessas ações na sociedade, sente a dor, isso vai provocar uma mudança tremenda. A pergunta é, estamos sentindo a dor dos que estão sofrendo? Ou estamos apenas criticando e julgando essas pessoas por elas estarem nesse estado? Talvez elas não tiveram oportunidade de conhecer o evangelho que eu e você conhecemos. E por isso elas continuam vivendo assim, aflitas, ignorantes, não conhecem a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, se verdadeiramente conheceres o Filho, sereis livres. João 8,36. E Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então quem conhece Jesus conhece a verdade. Quem conhece a verdade é libertado. E se é libertado, passa a viver uma condição diferente diante de Deus, na sociedade e nos ambientes onde estiver vivendo. Então é importante que nós entendamos isso. E o que é bacana? Uma das características da compaixão é que a compaixão faz você tirar os olhos de você, dos seus problemas, das suas dificuldades, faz você olhar para aqueles que realmente estão sofrendo. Quando focamos demais em nossos problemas, achamos que somos os piores homens da face da terra. Contudo, ao olharmos as multidões, veremos que há pessoas que estão cansadas e desgarradas ou cansadas, pois não estão sob os cuidados do Supremo Pastor. Você conhece alguém assim? Eu conheço. A pergunta é, o que estou fazendo, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para aliviar essa causa? Vê se você entende o que eu vou falar. Nós passamos muito tempo preocupados com muita coisa que a gente não deveria nem preocupar nem orar. Repito, passamos muito tempo preocupados com muita coisa que não deveríamos nos preocupar nem orar, porque o Senhor já disse para a gente que vai nos dar. Nós passamos muito tempo orando, pedindo, Deus, o pão nosso de cada dia. Para quê? Ele não falou porque vai dar o pão de cada dia para a gente? É uma questão de orar ou de fé? De fé. No máximo, agradecer a Deus porque Ele vai nos dar. Por que gastar tanto tempo orando, pedindo pão, se Ele já prometeu? É uma questão de acreditar que Ele vai nos dar. Talvez seria mais tempo da gente pedir a Deus que tivesse de gente misericórdia
em que fizesse com que os nossos olhos fossem retirados de nós mesmos e colocados sobre aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Talvez a nossa oração precise ser modificada nesses dias, para que as mudanças gerem em nós uma atitude diferente. A compaixão de Jesus o fez enxergar as pessoas invisíveis. Pessoas invisíveis, sim, iguais àquelas que estão perto da gente. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim sai o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebido, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou, vá em paz. Estou falando de uma mulher que sofria de uma hemorragia uterina há 12 anos. Uma hemorragia uterina que pelas leis judaicas a tornava impura. Sendo impura, ela não podia tocar numa pessoa sã, ela não podia andar no meio de pessoas sãs, ela tinha que se recolher à sua insignificância. Era essa a atitude dela. Quando ela visse alguém, ela não podia se aproximar, ela não podia sentar nos lugares onde pessoas chamadas sãs sentavam-se. Por quê? Se alguém sentasse em cima ou naquele mesmo banco, poderia ser cerimonialmente considerada impura. Então ela se tornou uma pessoa invisível naquela sociedade. Ninguém havia ou desejava vê-la. E ela era obrigada a se tornar uma pessoa invisível. O texto diz que ela gastara toda a grana dela, todo o dinheiro dela com os médicos. Levaram toda a grana e não deram cura. E de alguma maneira ela começou a ouvir que existia um certo nazareno que, quando andava pelas cidades, realizava coisas extraordinárias que só Deus podia fazer. E ela, tomada pela fé e pela esperança, ela aproveita um dia que Jesus chega na sua cidade. E ela deve ter se camuflado, colocado uma roupa diferente, colocado uma forma de se camuflar, usado alguma forma para se camuflar. E o texto diz que ela pensa assim, ao pensamento dela: se eu tão somente tocar nele, se eu só tocar nele, certamente ficarei curado. Isso é fé, gente. Isso é fé. Aquela mulher teve fé. E a Bíblia diz que ela vai no meio da multidão. Eu imagino ela camuflada, ela consegue se infiltrar na multidão e ela vai encostar naqueles que estavam ali e vai encostar em Cristo, na orla do vestido do Senhor. E imediatamente quando ela toca, ela sente a hemorragia estancar dentro dela. E o que ela faz? Ela dá meia volta para ir embora. Ela resolve ir embora, porque ela já tinha sido curada. E de repente Jesus para a multidão e diz o seguinte: para. Alguém me tocou. Eu imagino os discípulos: Senhor, como assim? A multidão te aperta e tu dizes: alguém te tocou? É claro, Jesus, que alguém te tocou. Não. Esse toque foi diferente. Porque esse toque fez com que poder, virtude saísse de mim. Cara, a gente pensa assim: poxa, Jesus vai tornar a mulher pública, vai ser motivo de vergonha para ela, ele vai expor a mulher. Não, é o contrário. A mulher, ela percebe que ela não consegue enganar e ela para e fala: Senhor, sou eu. Imagino ela tendo pelo menos tirar isso aqui para dizer: Senhor, sou eu. E eu imagino a multidão: oh, meu Deus do céu, ela tocou em mim. Caramba, e agora? Eu estou impura. Aí Jesus olhou para ela, ela conta toda. É interessante o texto, porque ela vai contar tudo o que ela estava sofrendo. Aquela hemorragia provocava 3 tipos de sofrimento nela: físico, emocional, 4, relacional e espiritual. 4 tipos de consequência direta aquela hemorragia provocava. E você sabe que na cultura de Cristo daqueles dias, uma pessoa que tivesse uma enfermidade era considerada como culpada, condenada por Deus. Então aquilo era uma tragédia. Quando Cristo fala para ela, ela abre o coração, eu imagino que as pessoas pensaram: ele agora vai aproveitar e vai esculachar. Ele vai expor, ele vai chamar a atenção dela. Ele disse: filha, vai em paz. A tua fé, a sua fé a curou. Olha que fantástico. Naquele momento ele estava tornando pública a cura. Por quê? Ele estava tornando pública a cura, porque aquilo faria com que aquela mulher pudesse ser olhada pela sociedade de uma maneira diferente.
ela agora estava fisicamente curada, então não teria problema de abraçar, de tocar e ser tocada, de sentar nos ambientes onde pudesse as mulheres sentar. Ela não teria mais nenhuma implicação com relação a isso, ela estava restaurada. Emocionalmente, ela estava curada, porque ela pôde perceber que no meio daquela multidão tinha uma pessoa que conhecia a sua dor, que sentiu a sua dor e que se preocupou em resolver a sua dor. Com certeza, pelo Espírito, pela consciência que o Senhor tinha, ele sabia exatamente quem havia tocado nele. Então, quando para e diz o que disse, ele dá noção clara para ela que ele sabia quem ela era, o que ela sentia e estava desejoso de mudar a realidade dela. Terceiro, ela podia voltar para casa agora. Se ela for casada, podia voltar para o seu marido. Ela podia voltar agora a viver uma família. Olha que fantástico. Se ela tinha uma profissão, ela dentro daquele ambiente cultural ali, no cuidado, ela poderia cuidar das coisas ali dentro da sua comunidade. E agora ela podia entrar num templo para adorar a Deus, porque ela estava curada. A doença fora curada, então ela agora estava reconciliada com Deus. Olha o que Jesus fez quando sentiu a dor daquela mulher. É isso que a gente precisa entender. O Evangelho de Deus que nós portamos e carregamos, como disse Sávio na ministração, como embaixadores desse reino, esse Evangelho tem o poder de fazer a mesma coisa. Gente, eu sou testemunha de várias pessoas, sou testemunha de pessoas que eram escravas do álcool, que eram pessoas escravizadas pelo álcool, vergonha da família, vergonha da comunidade, chacota para as pessoas. Um dia conheceram o Evangelho entrou no coração, o Evangelho libertou aquela pessoa, e aí ela foi curada, restaurada da sua condição de escravidão do álcool, e aí ela deixou aquela vida, voltou para a família, voltou para os filhos, voltou a produzir na sociedade, e passou a ser um testemunho do Evangelho de Deus. Então, quantas são as pessoas invisíveis? São aquelas pessoas que vivem no submundo, escondidas por conta dos seus erros, dos seus fracassos, das suas falhas, dos seus pecados. A igreja não pode fazer como o mundo faz. O mundo expõe, o mundo explora, o mundo provoca dor. A igreja precisa ser o contrário, porque a igreja é de Cristo, ela é do reino de Deus. Ela precisa abraçar, ela precisa acolher, ela precisa ouvir, ela precisa ministrar sobre a vida dessa pessoa. Você acredita que o mesmo poder que estava sobre Cristo está sobre nós? Então, é o mesmo poder que dá condições para a gente pregar o Evangelho do Reino, ensinar a palavra e curar os enfermos, certo? Amém? Como eu disse semana passada, não é curar enfermo para colocar uma placa na igreja para que a gente torne isso um ponto turístico da comunidade. É ser um instrumento aonde você está, porque o poder está em você. E na autoridade de Jesus, você vai poder, pela compreensão espiritual que você vai receber do próprio Espírito, fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes, ser esse instrumento. Porque a gente entende que Jesus veio para desfazer as obras do mal. Nós temos uma sociedade doente, e hoje nós temos doenças não só físicas, mas psicossomáticas, doenças que têm origem na mente, que afetam o corpo, e que a igreja, pelo poder do Evangelho, tem condições de ajudar e restaurar pessoas que vivem desequilibradas, tomadas pelos medicamentos. Por que elas estão tomadas pelo medicamento? Porque elas não conseguem ter equilíbrio, por N fatores. Não estou dizendo com isso que ela não vai deixar de tomar o seu medicamento, não estou dizendo que talvez o fato dela ter se tornado uma pessoa dependente é porque ela não conseguiu encontrar, e no desespero dela, fugindo disso, ela busca outras alternativas. Jesus olhou para essa mulher e enxergou uma mulher invisível. Quem são as pessoas invisíveis da sociedade que precisam ser vistas pela igreja, por mim e por você? E aí, no poder do Senhor, fazemos aquilo que Ele fez. Ou nós acreditamos nisso, ou a gente precisa mudar a forma como estamos vivendo. Nós precisamos ver as pessoas invisíveis. Na nossa comunidade tem pessoas invisíveis? Tem ou não, gente? Tem. Muitas, né? E quem é que vai tornar essas pessoas visíveis? A igreja, quando ela faz o que ela tem que fazer, ela torna essas pessoas visíveis. É isso que Jesus fez. Ele tornou uma pessoa invisível, visível,
para mostrar o que ele estava fazendo para que essa pessoa pudesse ter uma vida diferente. A gente precisa fazer a mesma coisa. Terceiro, a compaixão de Jesus o fez sentir e aliviar as pessoas famintas. Tem gente que diz que no nosso país não tem gente que passa fome. É porque nunca passou fome, né? Eu não sei quantos aqui já passaram privações de comida na vida. Eu sei bem o que é isso. Eu lembro da minha infância e comecinho da minha adolescência. Eu sei como é que é complicado isso. A questão da fome é uma coisa séria. E não vem dizer que a igreja não tem nenhum tipo de missão com isso, não, que a gente vai estar criando um problema para aquilo que a gente tem como evangelho. Eu não estou aqui defendendo evangelho social, eu não estou defendendo aqui igreja como ONG, nada disso. Igreja como assistencialista, nada disso. Eu só queria chamar a sua atenção para Jesus. Em Marcos, capítulo de número 6, versículo 35 e 36, se você pegar o versículo 34, vai dizer que ele olha para essa multidão e vê elas como desamparadas e aflitas. Ele sente misericórdia e compaixão delas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Olha o conflito. Jesus olha para a multidão e vê a multidão com a necessidade de comida. E os discípulos estão olhando para o mesmo quadro, estão vendo, e estão preocupados com dinheiro. Olha a expressão deles. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Para pensar no que eles estavam dizendo para Jesus? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Eu não queria que você pensasse aqui no aspecto coletivo primeiro, não. Eu quero que você pense isso no aspecto pessoal. Você. Quantas vezes você faz isso? A igreja não consegue entender o papel que ela tem. Talvez eu não possa mudar o mundo inteiro, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa, de uma família. Eu posso transformar a realidade de alguém. Cristo vai fazer uma pergunta interessante. O que vocês têm entre vocês aí? Aí alguém diz: Senhor, tem um garoto aqui que trouxe uma merenda. A mãe dele mandou um lanche para ele, uma lancheira, sabe? Imagina aquela que, como Rose, de repente, mandava para o Gabriel lá na época do colégio, a lancheira. Ó, tem 5 sanduíches aqui de pão e tem 2 peixes. Caramba! Só isso? Só isso. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que o garoto vai dar a merenda dele. O garoto vai entregar os 5 pães e os 2 peixes. O garoto conseguiu entender o que era compaixão. Porque ele vai tirar os olhos dele e daquilo que ele estava sentindo da fome e vai colocar os olhos em todo mundo. Ele vai acreditar que de alguma forma alguma coisa vai acontecer. Ele pega os 5 pães e 2 peixes e entrega na mão de quem? De Jesus. O que Jesus faz? Ele vai multiplicar os pães e os peixes. Preste atenção nisso. Ele vai multiplicar os pães e os peixes, vai alimentar uma multidão que tinha 5.000 homens, levando em conta que não se contava mulheres e crianças, não foram apenas 5.000 homens que comeram, foram muito mais, talvez foi o triplo disso, talvez foi 10, 15, até mais talvez, eu não sei quantas pessoas estavam ali, mas era uma grande multidão. Jesus multiplicou, e eu fico pensando o seguinte: todo mundo se assentou, e aí Jesus deu graças a Deus, abençoou. E à medida que eles pegavam o cesto que lá estavam, eu, na minha ignorância, pensava, devia ser um cesto de vinho, igual a gente faz na padaria, né? Vai lá, tem aquele cesto de... os caras estavam no deserto, como é que ia ter tempo? Quem ia carregar um cesto de vinho na cabeça? Não tinha lógica isso. Então, uma vasilhinha talvez, alguma coisa que eles buscaram, uma sacola, não sei. Mas eu sei de uma coisa, quando o Senhor deu graças, todo mundo estava sentado, os pães e os peixes começaram a surgir. E todo mundo começou a comer. E começou a comer o suficiente para não ter fome.
Porque quando você está satisfeito, a menos que você seja olho grande, você não consegue mais empurrar comida, né? Porque tem um problema, os olhos grandes, quando comem demais, acabam jogando fora a comida que comeram. Eu imagino que naquela multidão ali, eles ficaram satisfeitos. Eu pergunto, quantos cestos sobraram mesmo? Quantos? 12. Cestos de vime? Sobraram 12 cestos de vimes? Não. Quantos eram os discípulos? Quantos eram? 12. Não eram cestos de vinhos que sobraram. Cada um carregava a sua bolsinha. Depois que todos comeram o suficiente para suprir as necessidades, os discípulos que estavam com Cristo também foram supridos em suas necessidades. Você consegue entender isso, o princípio disso aqui? Quando ele nos faz ver as pessoas que estão ao nosso redor famintas, passando privações, muitas morrendo de fome. Quando isso acontece, a igreja não pode olhar para isso e dizer, é um problema social, é um problema político. Esquece os políticos. Igreja não se associa à política. Igreja é igreja. Político é político. Estado é Estado, cumpre o seu papel. Igreja é igreja, cumpre o seu papel. O Estado tem a sua função, a igreja tem a dela. Jesus está dizendo para a gente aqui nesse texto, dá-lhes voz de comer. Com o que, Senhor? Eu não tenho todo o dinheiro, mas o que você tem nas mãos? Qual é o recurso que você tem aí? Use os recursos que você tem e eu me encarrego de fazer o que você não pode fazer. Eu me encarrego de multiplicar, eu me encarrego de fazer crescer, eu me encarrego de fazer surgir o que é necessário para que ninguém tenha falta, inclusive você. Porque ao final, quando eu terminar de fazer o que eu estarei fazendo, você também não terá falta, como os discípulos não tiveram falta. Mas às vezes, no nosso egoísmo, porque estamos olhando para o nosso umbigo, não enxergando aqueles que estão ao nosso redor, passando fome, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas que não estão só lá na praça da centro da cidade, não, pessoas que estão do lado da nossa casa, gente que está lá, que aparentemente está bem, é que a gente olha e vê tristeza, não pergunta por que está triste, porque talvez não tenha o que comer. Isso é uma realidade dentro da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. A pergunta é, o que estamos fazendo? E se a gente for orar para Jesus, ele vai dizer, dá-lhes vocês de comer. Pega os recursos que eu estou dando a vocês, o dinheiro que eu dou a vocês, a capacidade que eu dou a vocês, use o que eu estou dando a vocês. Ou a gente acha que a grana que a gente recebe mensalmente é só para a gente sustentar a nossa casa. Isso é muito mediocridade. Pensar isso é muita mediocridade. Se eu estou bem, minha família está bem, lá em casa não falta nada, e embora esteja tudo tranquilo, eu estou pegando o restante do dinheiro, daquilo que não preciso, estou usando para mim porque sou egoísta, enquanto tem gente do meu lado passando dificuldade. Cara, isso é muito sério. Jesus olhou para as pessoas e percebeu que elas estavam com fome e disse, dá-lhe vocês de comer. A pergunta é, quem que vai dar de comer para quem tem fome do nosso lado? Vamos chamar a igreja, pastor Eduardo, vamos chamar o ministério de beneficência, o ministério de misericórdia, e vamos fazer um movimento. Cara, antes de você chamar o ministério, olhe para a sua carteira, olhe para a sua conta bancária, olhe para a sua poupança, aquela poupança pompuda, e veja o que você pode fazer antes de pedir ajuda do outro. Porque, de fato, a gente não pode fazer tudo sozinho, não dá. Mas tem coisa que é para a gente fazer sozinho, no sentido sozinho que eu falo, de colocar a mão no bolso e fazer. E aí, aquilo que a gente não pode fazer sozinho, a gente pede ajuda do outro. Nem sempre a gente tem dinheiro para suprir tudo, mas a gente tem pessoas que têm. Eu quero lembrar você que talvez nós não tenhamos todo o dinheiro, mas nós temos causa. Tem gente que tem dinheiro e que precisa de uma causa. Essa semana mesmo, nessa história do Tom aí, uma pessoa doou a metade do que seria a passagem de avião, porque ela sentiu a dor da pessoa. Porque uma pessoa contou a história para ela, e ela foi lá e doou a metade do que seria a passagem de avião. Eu nem sei se é crente, isso não importa. Deus usa quem Ele quer. O que importa é que as pessoas sejam supridas. Então, tem alguém passando fome? Na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, no país? Cara, isso
Quem já passou fome, ou se não passou fome, passou privações e momentos delicados da vida, sabe como é difícil, cara. Eu imagino um pai de família, um filho chorando por um biscoito não tendo. Cara, só de se pensar nisso, dá vontade de chorar. Tem muita gente faminta. O Brasil é um país onde muita gente passa fome. O norte, o nordeste do nosso país tem lugares muito pobres. E talvez nós possamos ser um instrumento para fazer chegar lá. Eu contei para vocês, a família do Tom, a família dele mesmo, a mãe e os irmãos, são 17 numa casa. Eu não mostrei para vocês, mas quem quiser depois eu posso mostrar um vídeo que eles mandaram. Gente, teve uma semana que eles só tinham arroz, estavam comendo arroz a semana inteira. Não tem como a gente ouvir essa história e ficar assim, ah, meu Deus, o que eu posso fazer? A gente não deve nem pensar, a gente precisa colocar a mão e fazer aquilo que a gente pode e levantar a causa. Uma situação, eu estou dando esse exemplo para vocês, que é um exemplo que a gente está vivendo aqui na nossa comunidade já há algum tempo. Dessa grana que a gente levantou essa semana, como Deus tocou em muitos corações, a gente vai poder trazê-los, instalá-los aqui, e nós vamos mandar o dinheiro para a família deles lá. Tem 2 meses que a gente não consegue mandar o dinheiro. Cara, isso não pode acontecer. A gente tem que sacrificar o tênis, a gente tem que sacrificar a camisa, a gente tem que sacrificar um concerto na casa, eu não sei. O pessoal chega na nossa igreja e fala assim, mas que igrejinha, né? Que templozinho, michuruca, né? As paredes não tem bolso, e tem um monte de tecido, tem um monte de arame nas paredes. Mas pode ter certeza que tem um monte de gente recebendo recurso. E vai continuar recebendo. Se a gente tiver que passar mais algum tempo assim, não tem problema. O problema é pessoas precisarem de ajuda e a gente está investindo em parede, em piso, na pintura, enquanto a gente está passando fome. Não pode. Tem alguma coisa errada. Gente vem antes de coisas. Coisas é depois. Gente vem primeiro. Quem está passando fome? Quem está com necessidade perto de você? Começa com você. Dá-lhes voz de comer. E não fique preocupado. A multiplicação, ela é real. E pode ter certeza que o seu cesto vai receber o que você precisa para a caminhada. Que o Senhor é o seu provedor. Ele é fiel em cumprir as palavras que Ele nos fala. A compaixão de Jesus o fez sentir e aliviar a dor dos fracos e doentes. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E curou os seus doentes. E curou os seus doentes. Vá e cure os seus doentes. Vá e cure os seus doentes. A compaixão de Jesus o fez sentir e aliviar o sofrimento das pessoas. Tem um texto na Bíblia que é um negócio assim fenomenal. Marcos 10. Um certo Bartimeu, lembra? Filho de Timeu. O que Bartimeu tinha? Qual era o problema dele? Alguém lembra? Ele era cego. Ele era cego. Morava em qual cidade? Jericó. Um belo dia, Jesus está entrando em Jericó. É claro, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela acaba tendo uma capacidade auditiva exponencialmente aumentada. E aí, Bartimeu começa a ouvir um certo tumulto na cidade. E ele resolve perguntar o que estava acontecendo. E alguém deve ter dito, olha, um certo Jesus de Nazaré está na cidade. O quê? Um certo Jesus de Nazaré? E a Bíblia diz que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém dizia: cala a boca, Bartimeu. Não importunes o mestre. Fique quieto, deixe de ser chato, deixe de ser enjoado. Recolha-se a sua insignificância. Esse cara, por ser cego, ele era uma pessoa marginalizada. Ele vivia à margem da sociedade. Ele dependia das esmolas das pessoas, da boa vontade. Sabe qual é o melhor lugar? Ou o lugar mais escolhido pelas pessoas que querem comover o coração de pessoas e receber uma esmola? Qual é o melhor lugar? Geralmente é a porta de uma igreja. A gente vê muito isso na igreja católica. Se você vai frequentar, uma vez eu fui fazer uma visita nos templos católicos do centro do Rio, e eu percebi quantas pessoas ficam ali. Talvez no futuro a gente vai ter também aqui. E aí, por que elas fazem isso? Porque as pessoas ficam o quê? Constrangida. Como é que vai entrar na casa de Deus tendo uma pessoa ali não dá pelo menos uma moedinha? E Bartimeu estava lá, ali na margem da rodovia lá de Jericó, estava lá, largado, e aí ele começa a gritar. O que acontece? Jesus ouve alguém dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma pessoa cega consegue enxergar Jesus como ele era. Consegue ver Jesus como filho de Davi. E os sãos não conseguiam vê-lo. Jesus para e vai perguntar para Bartimeu: o que você quer? Perguntar para uma pessoa que, às vezes a gente vê Jesus com um senso de humor muito engraçado. O que você... Claro que eu quero ver, né, Senhor? Eu quero enxergar. Então veja. Olha que lindo, gente. Porque Jesus se colocou no lugar daquele homem, humilhado, escarnecido, desprezado, colocado para escanteio, longe das pessoas, longe de Deus, tido quando sai para lá, seu cego, sai para lá, recolha essa sua insignificância. Imagina as palavras que esse homem não ouvia. Mas Cristo parou ali e falou para ele: o que você quer? Fala para mim. Conta seu sofrimento. Fala da sua dor. A gente precisa parar e perguntar: o que você está sentindo? O que você deseja? O que você precisa alcançar? E aí você vai ouvir a pessoa dizendo. Às vezes a gente já quer chegar dando para ela aquilo que a gente nem sabe que ela precisa. É preciso parar, sentir a dor, conversar, ouvir o outro, saber do dilema do outro, para você entender o que você precisa dar. Tem crente que é chato, já chega querendo empurrar o evangelho no indivíduo. Rapaz, o evangelho não é assim não. O evangelho é preciosidade. Então você precisa primeiro ouvir o camarada, dar voz a ele. Tem uns crentes que, pelo amor de Deus, acha que o cara é obrigado a ouvi-lo. O cara não é obrigado não. Dê direito a ele de falar. Ouça o que o camarada tem a dizer. E depois compartilhe. Ganhe o direito de ser ouvido, ouvindo, respeitando a dor, sentindo a dor do indivíduo. Pergunte para ele o que ele está sentindo, o que ele precisa. E aí você vai entender. Eu lembro bem quando Pedro e João estão subindo as escadarias do templo, o cara ergue as mãos, ele dizia: eu quero moeda, precisamos de um dinheiro. Aí Pedro disse: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu dou a você. Em nome de Jesus Nazareno, ele levanta e anda. E ele levantou e andou. Por quê? Porque Pedro, naquele momento, pôde perceber qual era a necessidade. Não era só de dinheiro, era uma necessidade de restauração plena. Então vamos pensar nessa noite, quando Jesus cura aquele homem, restaura a visão daquele homem. Como eu falei, ele estava restaurando todas as áreas da vida daquele homem. Física, emocional, relacional e espiritual. Olha, todas as vezes que Jesus fez alguma coisa por alguém, essas 4 áreas foram atingidas. Quando ele teve compaixão de alguém, físico, emocional, relacional e espiritual foram diretamente afetados. Sem falar do aspecto econômico, que também foi, ou seja, era uma restauração plena. E a Bíblia diz que esse homem vai ter a sua visão recuperada, restaurada. Por quê? Porque Jesus viu o sofrimento dessas pessoas. A compaixão de Jesus fez enxergar e resolver a solidão e a humilhação das pessoas. Você conhece pessoas solitárias? Você conhece pessoas humilhadas? Pessoas que se sentem humilhadas? Eu já falei isso aqui 200 milhões de vezes, vou falar mais uns 200 milhões de vezes enquanto eu pregar. Esse texto aqui que eu vou ler com você, para mim, é o texto mais impactante de todos que eu já li aqui, embora todas as histórias aqui elas sejam impactantes. É Marcos capítulo 1, 40 e 41.
um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos. Olha só a expressão, suplicou-lhe de joelhos. Ele falou com a alma dele. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, cheio de quê? Compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Quero, seja purificado. Leva você lá para Levítico. Em Levítico, dizia o seguinte: se alguém tiver lepra, e aqui não era hanseníase, qualquer doença da pele, cabia ao sacerdote avaliar, e ele decretava o que podia e o que não podia conviver. Então, se o cara tivesse um vermelhidão na pele, e o sacerdote dissesse: você tem lepra? Ferrou. Acabou. Por quê? Porque a lepra fazia você ser expulso da sua família, da sua casa. A lepra fazia você ser expulso da sociedade, você viver em leprosários, no meio de pessoas como você. E a lepra tornava você tão indigno que você tinha que andar com roupas rasgadas, com os cabelos despenteados, e toda vez que alguém se aproximava de você, você tinha que gritar: impuro, eu sou impuro, não se aproxime de mim, eu sou impuro. Olha só a vergonha e a exposição que esse homem vivia. Quando ele soube que Jesus estava por perto, diz o texto aqui que ele se aproxima, mas mantém certa distância e vai suplicar de joelhos. Imagina o desespero daquele homem. Se quiseres, pode purificar-me. Gente, aquilo com certeza atingiu em cheio o coração de Jesus. Aquilo foi uma flecha no coração do Senhor. E diz o texto, cheio de compaixão, sentiu as dores aqui nas entranhas. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Às vezes nesse texto esse detalhe passa despercebido. Para mim é o detalhe mais importante. Sendo quem ele era, há muito tempo ele não recebia um toque de uma pessoa sã, um abraço de uma pessoa sã. Não sentiu o calor, se é que a doença dele permitisse sentir alguma coisa. Eu não sei a gravidade das úlceras que estavam sobre o seu corpo. Mas uma coisa eu sei, Jesus toca nele. Agora eu imagino a multidão olhando para Jesus. Eu imagino a multidão olhando para Jesus. Ninguém acreditando no que estava vendo. Jesus estava tocando num homem impuro. E pela lei, se você tocasse num homem impuro, você se tornava impuro. É isso que eu acho interessante. Jesus não estava preocupado com a opinião pública. Não estava preocupado com a sua reputação, porque reputação é o que dizem a nosso respeito. E a igreja fica tão preocupada com a reputação dela, que ela não se preocupa com o que o Jesus está pensando sobre isso. Não posso, não vou, não sei, porque o que vão dizer, que digam, se chamaram Jesus de amigo de comilão e beberrão, que chame a igreja de amigo do que quer que seja, porque a igreja está tendo atitude. Agora, não pode a igreja ser chamada amiga de fariseu e de publicano, de fariseu e escriba, isso que não pode. Porque se isso acontecer, a gente está sendo contrário daquilo que Cristo foi. O texto diz que ele toca no leproso. Ele não se preocupa com a opinião. A igreja precisa começar a tocar nos leprosos desses dias. Quem são os leprosos? São aqueles que estão vivendo separados, colocados para escanteio, estigmatizados, rotulados, tidos como pessoas totalmente impróprias para o relacionamento, para a proximidade. Essa não é digna. E a sociedade está cheia de coisas assim. Não, fulano, cuidado com fulano. Beltrano, cuida. E aí a gente fica igualzinho, sabe? Pelo amor de Deus. O que Jesus fez? Jesus tocou nele. A igreja precisa começar a identificar os leprosos do século 21. Quem sofre todo tipo de preconceito. Você sabe quem sofre preconceito no nosso mundo de hoje? A igreja precisa pensar como é que ela vai tratar dos homossexuais, por exemplo. Por quê? Porque parece que é uma categoria de pecado que torna o indivíduo um leproso. O que é ridículo. A igreja pode receber o mentiroso, né? A igreja pode receber o 171 no meio da congregação, né? Ela pode receber aquele camarada que é bonitão, mas por dentro é um mentiroso de primeira, causa dano a um monte de gente. A gente não está vendo, né? É o pecado que ninguém vê. Então, legal.
A gente dá mãos e anda de mão dada. E agora, porque o camarada tem uma opção sexual diferente da nossa, ele tem que ser objeto de discussão. E a gente tem na sociedade essa discussão hoje, e a igreja precisa entender um detalhe. Jesus não concorda com o pecado que a gente comete. Ele trabalha para restaurar a nossa vida, por isso nos santifica, por isso nos regenera, por isso nos justifica. Mas ele mostra para a gente que ele ama demais as pessoas que cometem pecados, embora não concordem com suas vidas. E a igreja precisa fazer a mesma coisa. A sociedade tem discutido isso, hoje a gente precisa levar isso com muita seriedade. A igreja precisa amar as pessoas que têm opções sexuais diferentes das nossas. Amar no sentido de ter proximidade com essas pessoas, de ouvir suas dores, de poder dialogar com elas. E qual é o problema disso? Porque se a gente não fizer isso, alguma coisa está errada. E não vem me dizer que isso não é possível, isso não é só questão de possível, não, isso é necessário. Ah, mas como é que um homossexual vai ser membro da igreja? Ué, como é que chegou você aqui? Você não era drogado? Você não tinha uma vida de adultério? Não vivia na fornicação? Não vivia na vida da mentira? O que Jesus fez com você? Hã? Ele tocou em você. E ao tocar você, ele transformou você. Eu preciso acreditar na palavra de Deus, receber as pessoas como elas estão vivendo, acreditando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que quem faz a obra no coração de uma pessoa é o Espírito Santo por meio do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, usado pelo poder chamado Espírito Santo para a salvação. E eu não sou juiz e você também não é. E a igreja muito menos, guardião de toda a moralidade. A gente precisa lembrar do que a palavra de Deus diz. Você está de pé, cuide para você não cair. E parar de ficar rotulando, esse pecado pode, esse pecado não pode. Porque se a gente fosse fazer isso, meu filho, não sobraria um aqui. E nem você em casa também, né? Então a gente precisa pensar, como é que a gente vai lidar com as pessoas? Ah, pastor, que negócio você está falando? Eu estou falando o que Jesus falaria, meu filho. Porque se ele tocou no leproso, que naquele dia era quem sofria estigma, quem que sofre estigma hoje? Por exemplo, os meninos do tráfico de drogas. Não são rotulados como pessoas perigosas, de alta periculosidade? Porque está portando uma pistola, porque está portando um fuzil. São pessoas que precisam ser tocadas pelo Senhor. E quem é que vai tocar? O que a gente cantou aqui? Quem é a mão? Quem é o pé do Senhor? Somos nós. A gente precisa lembrar disso. E você não vai ficar contaminado que você está tocando, não. Não é o pecado do outro que contamina você. É a sua santidade que traz cura para o outro. A santidade que está em você produzida pelo Espírito Santo. Jesus sabia quem ele era. Ao tocar, não ficou impuro, ele purificou. A igreja é instrumento de purificação, porque ela compartilha o poder de Deus, que pode transformar o coração. Vamos ouvir, vamos conversar, vamos dar voz, vamos valorizar as pessoas dentro das suas limitações. E aí, não vai depois dizer que eu estou dizendo que a igreja agora vai se tornar, sabe, uma ONG cuidando das causas. Não, eu estou dizendo que a igreja vai ser igreja como ela deve ser, como ela deveria ser há muito tempo. E que fica com essas bobagens preocupado com o que a sociedade vai dizer dela. A sociedade está dizendo que a igreja é preconceituosa. A sociedade está dizendo que a igreja ela é egoísta. A sociedade está dizendo que a igreja ela está somente olhando para o seu umbigo há muito tempo. E sabe qual é o problema? Não é o que as pessoas, não é que as pessoas vão dizer da gente em relação ao que a gente está fazendo, não. O que elas já estão dizendo da gente. E o pior de tudo é que nós não estamos ouvindo o que elas estão dizendo, porque nós achamos que o que elas estão dizendo não é verdade, é a mais pura verdade. A igreja está literalmente tirando os seus olhos para aqueles que estão ao seu redor precisando de ajuda. E que precisam ser tocadas. Por quem? Tocadas pela igreja de Cristo, que é, de fato, a continuidade da obra que ele iniciou. E diz o texto que Jesus, quando toca naquele homem, ele vai curando naquele homem as feridas da alma dele. E depois ele fala assim, eu quero, fique limpo. Eu quero, fico limpo. Eu imagino aqui a pele limpa, como de criança. Eu imagino que agora era um abraço, né? Agora era rendição. E agora era comemoração, porque quem não conhecia Bartimeu naquela cidade? Existem algumas ideias aí, algumas histórias, que dizem que Bartimeu tiveram seus olhos arrancados. Se isso for fato, o que Jesus fez foi mais
Tremendo ainda, né? Porque é a reconstituição de um órgão que foi mutilado. Não sei se isso é fato, a Bíblia não deixa isso claro, mas o que deixa claro é que ele tornou a ver. E tornou a ver com clareza. Tornou a ver a partir de Jesus. E quem vê a partir da misericórdia, da compaixão de Jesus, consegue olhar para o outro com o mesmo olhar. Vamos lembrar quem nós éramos. O que o Senhor fez com a gente, irmã Célia? O que o Senhor fez com a gente, irmã Sônia? Da onde o Senhor tirou a senhora? A senhora se lembra de onde foi, né? Das garras de Satanás. O que ele fez com a gente? Então a gente precisa olhar como ele nos olhou, com a mesma compaixão. Porque isso vai mudar a realidade. A gente vai tocar nas pessoas que precisam ser tocadas. Eu acho interessante porque Jesus deu voz. Ele deu voz às mulheres. Ele deu voz às mulheres. E a igreja precisa entender isso também. A igreja precisa dar voz às mulheres. Em casa, os homens não podem ser homens machistas, porque o homem machista não representa Jesus. Jesus foi um dos homens que mais valor deu às mulheres. Deu voz às mulheres quando as mulheres não tinham voz. Lê João 4, a mulher samaritana. Lê João 8, a mulher adúltera. Leia o texto em que fala da mulher chamada Maria Madalena, que não era uma mulher prostituta, era uma mulher endemoniada e fora liberta. Leia a história de algumas mulheres da Bíblia que Jesus deu voz, deu lugar, deu oportunidade. Vai para as cartas de Paulo e você vai ver lá em Efésios capítulo 5, o Evangelho dando importância às mulheres numa sociedade em que elas eram escravas. Aí Paulo vai escrever dizendo, amem suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Olha só o que está dizendo. Vamos mudar esse negócio em casa. Sua mulher não é sua escrava, não é sua empregada, não. Sua mulher é sua companheira. Você precisa olhar para ela como Jesus olhou para você, assim como ela vai olhar para você como Jesus olhou. Cara, isso é compaixão, isso é olhar para o oprimido, é olhar para aquele que está sendo pressionado, é olhar para aquele que está sendo escravizado e dar a ele ou a ela a oportunidade de mudar. Nesse caso, as mulheres, as crianças. As crianças precisam ter voz, precisam ser visíveis, porque Cristo fez isso. Ele fez isso com os pobres, com os famintos, com aqueles que estavam endemoniados, com os doentes, com os enfermos. Ele fez isso com as pessoas que estavam vivendo suas ignorâncias, a ignorância espiritual. Ele deu, porque ele sentiu a dor delas. Tudo muda quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa e sente a dor a partir da ótica daquela pessoa e não a partir da nossa própria ótica ou percepção. A pergunta que faço hoje, quem é que precisa ser tocado por você nesses dias? Que são pessoas que sofrem solidão e humilhação. Solidão e humilhação. Vivem sozinhas. Vivem humilhadas, carregando rótulos. O Evangelho retira os rótulos. E a igreja não pode voltar a colocá-los nas pessoas. A igreja, ela precisa retirar os rótulos como Jesus retirou cada um. E eu finalizo dizendo para vocês que a compaixão de Jesus o fez sentir e aliviar a dor das pessoas tristes. Com a pandemia, existe muita gente triste. Muita gente triste. E muita gente chorando porque perdeu muita gente. Certo? Jesus entra numa cidade chamada Naim. E ele vem acompanhado de uma multidão muito grande. E da cidade sai um cortejo fúnebre com uma multidão grande também, à frente uma maca carregando o corpo de um garoto que ia ser sepultado. E para piorar a situação, aquele garoto era filho único de uma mulher viúva. Uma mulher viúva, ela já era uma mulher sofrida, porque tinha implicações sociais. Uma mulher sem filhos piorava grandemente a sua situação, então aquela mulher saía chorando. E a multidão que vem com Jesus vem alegre, porque a multidão que segue Jesus experimenta da sua presença e das suas ações. E quando Jesus se depara com aquela mulher, o cortejo para. Jesus olha para aquela mulher e ao vê-la, olha a expressão, e ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor sentiu compaixão dela e disse, não chore. E disse, não chore. Agora, como não chorar a morte de um filho? Como não sentir a dor da parte de um filho? Como não chorar com tudo que estava diante dela, todas as desgraças que iriam acompanhá-la? Como não chorar? A Bíblia diz que Jesus disse para ela, não chore. Ele vai tocar
no rapaz e vai dizer: levante-se. E o que aconteceu? O rapaz se levantou. E aquela multidão inteira que chorava começa a se alegrar. E aquela multidão que saía agora se une à multidão que entra. E agora havia motivo para comemorar e glorificar o Senhor pela restauração da vida daquele jovem. Eu queria chamar a sua atenção para isso. A tristeza das pessoas comove Jesus. Você lembra de João 11? Jesus chega na cidade de Betânia. Quem estava morto? Lázaro, há 4 dias. Marta chega, Maria chega, ele olha para a multidão, o espírito dele ele sente e ele começa a chorar. João 11:35, ele começou a chorar. Chorou por quê? Porque Lázaro tinha morrido. Chorou por quê? Porque Marta estava chorando, porque Maria estava chorando, porque a cidade estava chorando. Ele chorou. Jesus é um Deus que ele chora quando há choro. Ele sofre quando há sofrimento, ele sente. Nós temos muitas pessoas chorando nesses dias. A partida de pessoas queridas e amadas. Por conta da Covid. Por conta da violência. Por conta de tanta violência na cidade. E aí a gente chega nos ambientes e a gente vê as pessoas chorando. O que a gente precisa fazer? Que a Bíblia diz: chorar com quem chora, sofrer com quem sofre. Porque Jesus chorou. Mas trabalhar para quê? Para enxugar as lágrimas. Eu lembrei, estava no sepultamento de um vizinho essa semana passada, morto aos 50 e poucos anos, vítima da Covid. E aí o pregador estava falando sobre esse texto de chorar, que Jesus chorou. E ele começou a dizer que Jesus chorou porque o fulano morreu. E eu fiquei pensando, caramba, a igreja precisa chorar com as pessoas que estão chorando seus mortos. Mas anunciar para essas pessoas que existe uma solução para a vida. E essa solução é o Senhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ali, no sentido mais literal, Jesus devolve o filho e aquela mulher teria o seu sustento, teria a sua provisão. Existem hoje muitas mães chorando seus filhos, porque eles estão praticamente mortos pelo envolvimento com o tráfico, com a marginalidade, com as drogas. Estão chorando, sofrendo por conta disso. E chorando muito. E a igreja precisa chorar. Eu lembro de Sueli, quando ela enfrentou esse momento, e ela compartilhou comigo quantas vezes ela precisou chorar com as mulheres que estavam chorando, com seus filhos presos. Existem mulheres sofrendo. No nosso país, quando você vai aos presídios, nas filas para visita, o que você encontra ali são mulheres, esposas dos presos ou mães. Porque os homens, na sua minoria, vão lá. A maioria dos homens não vão. Pais, esposos. É totalmente diferente. Existem pessoas que estão chorando nesses lugares. Nós estamos indo a esses lugares para chorar com essas pessoas. Nos cemitérios. Estamos indo aos cemitérios para chorar com quem está chorando a dor, a partida de alguém. Estamos indo às casas nesse momento de dor, de tristeza, porque as pessoas estão chorando a partida. Estamos chorando com elas. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar do que Jesus prometeu para a gente, que Ele é a ressurreição e a vida. Por isso é importante nós termos a consciência disso. Ele vai enxugar as lágrimas dos olhos daquela mãe que entra agora na cidade comemorando a ressurreição dele. Existem mães e pais que estão chorando a morte que ainda não aconteceu e que pode ser evitada se o Evangelho chegar. Existem mães e pais que precisam ser consolados e confortados, porque seus filhos ainda estão sofrendo. E Deus me trouxe à memória Apocalipse 21, verso 4.
E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. E quem é porta-voz dessa mensagem? De poder compartilhar com as pessoas que estão chorando, que há um dia em que Deus haverá de enxugar, sabe? Por isso é importante que nós sejamos porta-vozes. E talvez dizermos às pessoas: não chore, porque Ele vive, porque Ele venceu, porque Ele ressuscitou. É por causa disso nós venceremos, nós ressuscitaremos, nós triunfaremos na glória celestial. E um dia, quando passar esta vida, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Essa semana nós estávamos estudando Apocalipse na classe. E no capítulo 4 diz que diante do trono daquele que está sentado existe um mar de cristal. E o mar faz separação entre aqueles que estão aqui e do Criador, pela santidade dele. Mas no capítulo 21 diz que não tem mais mar, que o mar cessou, que a separação acabou. Então, quando terminar o sofrimento dessa vida, nós vamos ser recebidos e acolhidos por Ele lá. Ele vai enxugar toda a nossa lágrima e vai nos levar para o descanso. Então, a igreja, nesses dias, precisa pensar sobre isso. Chorar com quem está chorando, sofrer com quem está sofrendo, mas apontar a ressurreição, a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. E dizer para uma mãe que ela acredite que o poder de Deus pode trazer à vida do seu filho, que está separado da família, que está envolvido com outras. Um pai que está totalmente voltado para os vícios. O Senhor pode restaurar e transformar a realidade, porque Ele fez isso. Ele enxugou as lágrimas. E quem é que vai chorar junto? Chorai com os que choram. É o que a Bíblia diz. A igreja precisa ter a misericórdia de chorar com quem está chorando, para que Deus possa enxugar as lágrimas. Eles possam ouvir também: não chore, não chore, não chore, porque eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, toda dor e toda tristeza. Igreja de Jesus Cristo, vamos levantar daqui nessa noite e vamos para as nossas casas diferentes, olhando e enxergando aquilo que o Senhor deseja que enxerguemos para mudar o sofrimento naqueles que estão chorando. Chore, sinta dor, não tem problema, mas não esqueça de apontar a esperança em Cristo, que quando Cristo chega, a multidão da tristeza se desfaz e uma só multidão se junta em direção à vitória. Amém? Vamos adorar a Deus? A nossa oração nessa noite vai ser uma canção. Nós vamos orar através de uma canção. E logo após essa canção, nós vamos encerrar a celebração dessa noite. Mas eu queria muito pedir a você que você não encerrasse essa reflexão aqui, mas que você continuasse essa reflexão onde você vai estar. E que seu olhar não seja mais o mesmo, seja um olhar diferente. Para os famintos, para os invisíveis, para os que estão sofrendo com humilhação, com solidão, com aqueles que estão na tristeza, aqueles que estão na ignorância ou na escravidão espiritual. Que você sinta a dor de cada uma dessas pessoas.
seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aqueles que têm fome, ver nos olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. O poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro e eu barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. O poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. O poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. O poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Senhor, nessa noite,
por meio da sua palavra, nós conseguimos, ó Deus, perceber o quanto a compaixão de Jesus foi além do sistema, o quanto a compaixão de Jesus foi além da religião, o quanto a compaixão de Jesus foi além daquilo que era esperado, porque a compaixão de Jesus fez com que o Senhor enxergasse as pessoas antes de suas falhas, de seus pecados, de seus problemas, de suas fragilidades, de suas enfermidades, de seus dilemas. E foi isso que fez com que o Senhor percebesse as reais necessidades de cada um e as restaurasse com tanta profundidade, restaurando o físico, o emocional, o relacional, o emocional e o espiritual, a família, a posição na sociedade. O Senhor, Deus, fez coisas fantásticas por meio do Teu Filho. E as mazelas da sociedade continuam, Senhor. E as fragilidades, ó Deus, das pessoas continuam. Nós temos os mesmos problemas hoje, talvez com outros nomes, com outras realidades sociais, mas continuam, ó Deus, continuamos com dilemas, pessoas marginalizadas, pessoas, ó Deus, estigmatizadas, pessoas rotuladas, pessoas solitárias, pessoas invisíveis, pessoas frustradas, pessoas escravizadas pelo inferno, pessoas desoladas com suas dores e tristezas, com suas mazelas, ó Deus, acreditando que não há mais jeito para elas, acreditando que não tem mais esperança para elas. Ó Deus, levante a sua igreja, levante o seu povo, levante, Senhor, aquele que se chama pelo Teu nome, e no poder do Espírito Santo, Deus, enchendo a nossa vida. Ao longo desses próximos dias, nos faça, Deus, enxergar a dor, sentir a dor, e Deus, de alguma forma, aliviar a dor, ó Deus, a causa da dor, das dores, Senhor, que comece em cada um de nós, e que esse movimento ganhe força, esse movimento compassivo, esse movimento da compaixão, ó Deus, ganhe os corações, e em tempos de desesperança, de desilusão, de frustração, de decepção, de lutas e dores tão reais e profundas, que a igreja seja os pés, as mãos, os olhos, a boca, o coração, e Deus, e a justiça e a paz se encontrem por meio da ação da igreja, para que a esperança renasça. Nessa noite eu quero pedir que o Senhor console cada um dos irmãos que estão aqui presentes nesse lugar e que estão em casa, reunidos com suas famílias agora também, consolando os corações necessitados de consolo, mas atribulando os corações que estão totalmente descansados e desconectados da visão do reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,